Muito boa noite, começa agora mais um TV O Esporte, dividido a bancada comigo. Hoje estão Suzy Chagas e Aline França. Boa noite, meninas. Boa noite, muito boa noite, Aline. Boa noite, você aí de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E no TV O Esporte de hoje nós vamos falar sobre o UFC 238 de Chicago, além de comentar tudo sobre a final da NBA que pode consagrar um campeão hoje. No futebol potiguar, o ABC se complica e troca de técnico mais uma vez. Já o América consegue a classificação após a goleada. Vamos falar também sobre a Copa do Mundo Feminina. O Brasil estreou com vitória sobre a Jamaica. O TV O Esporte está no ar. Na última sexta-feira, os Warriors perderam mais uma para os Raptors pelo placar de 105-92. Os Raptors estão vencendo o atual bicampeão da NBA por 3-1 na série decisiva. E para o Kawhi Leonard, craque do time, não significa nada até que alguém tenha 4 vitórias. Os dois times entram em quadra hoje pelo jogo 5 das finais, que pode consagrar os Raptors como campeões. Hoje tem jogo, a expectativa lá em cima, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo passado? A gente viu bem diferente do que a gente estava comentando no programa passado, que eu e Suzy, a gente estava esperando que fosse totalmente, uma configuração totalmente diferente do que está acontecendo, né? A gente esperou que, como o time do Warriors tem mais estrelas, né? Tem mais jogadores com uma qualidade um pouco superior ao time do Raptors, que conta muito com o Kawhi Leonard, a gente esperava que fosse ser totalmente diferente esse resultado, mas acabou surpreendendo, né? A gente viu nesse último jogo que o Steph Curry não conseguiu fazer muito, né? Ele estava ali correndo atrás, teve a volta do Klay Thompson, né? Que ajudou bastante, mas a gente talvez esse baixo rendimento do Steph Curry seja porque ele já vem jogando muito tempo sozinho, sem o Kevin Durant, que se machucou faz cerca de um mês, então ele já está um pouquinho cansado, né, Suzy? É isso, o Warriors conta com um time com muitas estrelas, só que essas estrelas, elas acabam sendo abaladas, né, quando uma ou duas, no caso, são retiradas dessa possível constelação. O time do Raptors conta com algumas estrelas também proeminentes, alguns jogadores muito importantes, mas que ele está conseguindo se desenvolver de uma forma a desestruturar o time do Warriors em campo. Em campo não, na quadra, né? Exatamente. Melhor falando. Eles aproveitaram muito bem essa falta do Kevin Durant e essa estafa do Steph Curry. Então tem aí ainda a possibilidade do Kevin Durant voltar para esse jogo 5, que é muito importante, né? Porque, enfim, é basicamente a final. Se eles perderem, eles acabam consagrando o Raptors campeão. Então é muito importante que o Kevin Durant volte, né? O treinador já falou que ele já está liberado para treinar desde ontem. Então há essa expectativa. Provavelmente eles vão chamar lá o Megazord, vão chamar o Kevin Durant para salvar o dia, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas os Warriors até que começaram bem, né? No primeiro tempo ali, mas pelo segundo, quando o jogo voltou, o Kawhi Leonard, ele acabou, começou bem, o Kawhi Leonard no segundo, nos últimos quartos ele acabou vindo com tudo para cima e fazendo cestas, e acabou deixando o Steph Curry um pouco nervoso. A gente viu que ele errou umas cestas totalmente fáceis, que normalmente ele não erra, e aí dando a possibilidade do contra-ataque do time dos Raptors, e fazendo o Kawhi inspiradíssimo, conseguiu fazer ali várias cestas e salvou ali o placar, né? A gente tem que pontuar a atuação do Kawhi, porque as cestas que ele marcou eram brilhantes, né? Cestas a longa distância. Um grande candidato a MVP, inclusive. Com certeza. O Kevin Durant a gente ainda não sabe se ele vai estar hoje, mas o Drake com certeza vai estar lá torcendo, né? É uma atração à parte, né, Suzy? Gente, o Drake, que causa. O Drake é aquele típico torcedor sem noção. Ele cutuca os jogadores, ele arruma discussão, ele apronta todas. Vamos ver, aí provavelmente na decisão, com certeza ele vai estar. Não é possível, né, decisão. Pois é. E o tenista Rafael Nadal conquistou o 12º título do Roland Garros, abateu o austríaco Dominic Thiem por 3-1. Com o feito, o espanhol se torna o maior vencedor de um único Grand Slam na história do tênis. Já pela chave feminina, a australiana Ashley Barty conseguiu o título do torneio francês ao derrotar a tcheca Markéta Vondrousova por 2-0. O Nadal conseguindo a 12ª vitória na carreira, né? Já estava todo mundo esperando, né? Gente, Roland Garros é sempre aquela expectativa, né? Só que quando o Nadal tá jogando, a galera já sabe que ele vai ganhar. Porque
ele competiu 19 vezes. Dessas 19, ele perdeu só 6. Então, ele é imbatível nessa modalidade aí do tênis, que é a modalidade desse piso que parece terra de chão batido, né? Saibro, que parece um chão batido. Ele é imbatível, assim, não deu nem chance pro adversário dele. E a Ashley, que conseguiu a vitória, como foi aí a atuação dela? Gente, Ashley é um caso à parte, a Bart aí, porque ela era a 8ª do ranking. E ninguém estava esperando que a 8ª fosse aí evoluir a ponto de ganhar o Roland Garros, que é o maior campeonato aí de tênis da França, que compõe os 4 Slam, os 4 campeonatos que formam o Grand Slam, né, do mundo. Todo mundo quer ganhar, mas enfim. E subiu aí, e agora ela veio segunda. do cricket para o tênis, né? Ela já tinha desistido, estava em outro esporte. Justamente. E aí conseguiu, voltou, né? Graças a Deus, e agora tá muito bem, né? Que bom. Vamos conferir as notícias dessa semana? Chegou a hora do Giro Esportivo. Começamos mais um Giro Esportivo falando sobre a Fórmula 1, que teve muitas emoções nesse fim de semana. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton duelaram pela primeira posição até o fim da prova. Vettel terminou a corrida primeiro, mas foi punido com a perda de 5 segundos e acabou amargando um segundo lugar no pódio. O alemão ficou inconformado com a decisão dos comissários de prova. Já o inglês, que não tem nada a ver com isso, anotou a sua 7ª vitória em GPs no Canadá e se igualou a Michael Schumacher como os maiores vencedores da prova. Na Série A, o Palmeiras lidera o campeonato. Conquistou a sua 6ª vitória em cima do Atlético Paranaense e segue sem perder no Brasileirão. O Verdão venceu por 1-0 com gol de pênalti. O Santos e Atlético Mineiro fizeram um confronto direto na parte de cima da tabela. O time da Vila fez 3-1 no Galo e ficou com a vice-liderança. Quem fecha o G4 é o Botafogo, após vencer de virada. O time carioca conquistou a sua primeira vitória fora de casa por 2-1, em cima do CSA. No último domingo, a seleção portuguesa conquistou a primeira edição da Liga das Nações. Jogando em casa contra a Holanda, o time de Cristiano Ronaldo venceu por 1-0. A seleção portuguesa faturou 10 milhões de euros e a competição ainda oferece uma segunda chance de classificação para a Eurocopa de 2020. Nada mal, não é? O potiguar Matheus Senna conquistou a 3ª etapa do Sul-Americano Pro Júnior de Surf. O evento foi realizado na praia de Itaíba, no Ceará. Senna derrotou o líder do ranking e agora ocupa a 3ª colocação. Por hoje é só, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Pois é, um climão aí na Fórmula 1, né, Aline? O Vettel parece que não ficou muito feliz. Ele ficou bem chateado, tirou ali a plaquinha do número 1 do carro do Hamilton e colocou a número 2, né? Porque ele estava desde o começo dessas temporadas que ele está tentando o primeiro lugar. E aí ele conseguiu, aí por causa dessa punição, né? Ele acabou perdendo 5 segundos e ficando em segundo lugar, né? Ele acabou falando, inclusive, que a culpa não é do Hamilton. O Hamilton chamou ele para subir ali no pódio. Ele falou que acabou perdendo para a organização, né? Para o manual de instrução ali que acabou punindo ele. Falando agora de UFC, o evento 238 em Chicago, nos Estados Unidos, foi bem animado. O brasileiro Marlon Moraes perdeu na disputa do cinturão do peso galo para Henry Cejudo por nocaute. O norte-americano agora é campeão de 2 categorias simultâneas. Na luta feminina, Valentina Shevchenko nocauteou a norte-americana Jessica Eye aos 26 segundos do segundo round e manteve o cinturão peso mosca. Vamos começar falando de quem, Eline? Muitas coisas aconteceram, do Donald Cerrone, né? Porque teve aquela imagem que estava rodando aí na internet, pois é, do olho dele bem inchado, não falar como isso aconteceu, né? O Donald Cerrone, para quem não sabe, é um lutador muito bom, ele tem... É o lutador que tem mais lutas dentro do UFC. Ele é meio que a Ana Furtado. Quando alguém está lesionado, o UFC chama ele está sempre pronto para lutar. E ele lutou dia 5 de maio, então um mês aí de diferença de uma luta para outra, que não é normal, né? Geralmente são 6 meses de um lutador para uma luta para outra. E ele já estava prontíssimo. E aí ele começou o primeiro round, ele estava bem, estava conseguindo encaixar os golpes no Ferguson.
Quando no segundo round já acontecer o contrário, ele acabou deixando alguns golpes entrar, lesionou um pouquinho o olho dele. E aí quando foi no intervalo, ele fez algo que não podia, né? O nariz dele estava sangrando e aí ele foi assoar o nariz e nesse momento o sangue que estava no nariz acabou entrando, subindo ali para a parte do olho. E aí você vê até na imagem bem forte, o olho dele começa a inchar bastante. E aí o médico foi chamado, né? Examinou ali e viu que não tinha condições de continuar e parou, né? Ele ficou bem chateado, o adversário também, porque eles queriam continuar a luta, né? Será que rola uma revanche aí depois? Provavelmente é uma luta que estava indo muito bem, estava bem disputada, então o UFC provavelmente vai aproveitar aí essa chance e colocar uma revanche que acho que todo mundo quer, tanto o público quanto os lutadores. Uhum. E na luta principal? Na luta principal, né, nós tivemos o Henry Cejudo contra o Marlon Moraes. O Marlon Moraes veio de vitória para o Rafael Assunção, que também é brasileiro, e pelo cinturão dos galos, né, que era o cinturão do TJ Dillashaw, que acabou sendo afastado por 2 anos porque foi pego no doping. Então, aí eles tiveram esse cinturão, estava vago, e o UFC colocou o campeão do Mosca, o Henry Cejudo, e o Marlon Moraes, que é o primeiro do ranking, para disputar o título. Só que o Marlon Moraes conseguiu ir muito bem no primeiro round, no segundo também aconteceu, mais ou menos aconteceu ali com o Donald Cerrone, ele não foi muito bem. E aí, no terceiro, ele não estava mais conseguindo, o Henry Cejudo estava muito, muito superior e acabou nocauteando, foi um nocaute técnico, né? A luta feminina também teve um sustinho aí, né? A luta feminina nós conhecemos a Valentina Shevchenko muito pela disputa dela com a Amanda Nunes, né? Elas já lutaram 2 vezes, né? A Amanda venceu as 2, até por decisão dividida, bem controversa aí essa vitória, mas ela acabou vencendo, muito dominante nessa categoria, ela conseguiu se encontrar dentro do UFC e acabou dando um chute bem plástico, né? A adversária dela caiu no chão desmaiada, ela ficou um pouquinho preocupada ali, mas no final deu tudo certo, ela se levantou, estava tudo bem. Que bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco tem muita seleção brasileira para você.